Era no fim do outono que a floresta de Pineuque mostrava seu verdadeiro rosto. A maioria dos visitantes jamais perceberia. Para eles, era só um conjunto de trilhas e árvores altas, com folhas alaranjadas dançando ao vento e o cheiro úmido da terra antiga que respirava em silêncio. Mas aqueles que nasceram por lá, aqueles que cresceram nos arredores, sabiam. Sabiam que Pineuque guardava mais do que raízes profundas e riachos esquecidos pelos mapas. Ela guardava nomes. Pequenos nomes. Nomes que, ao longo de 3 décadas, foram lentamente engolidos pela terra, um a um. 37 crianças, para ser exato. 37 nomes que sumiram como fumaça. 37 vozes que jamais responderam quando chamadas. 37 histórias que nunca chegaram ao fim. E essa não é uma lenda. Não é uma história contada em volta da fogueira. É um caso real. Um caso documentado em arquivos abafados, em dossiês incompletos, em relatórios de xerifes que nunca dormiram tranquilos. Um caso esquecido com o passar dos anos, talvez propositalmente, e que agora emerge das sombras como uma cicatriz mal fechada. O primeiro desaparecimento aconteceu em 1974. O último, em 2004. 3 décadas. 3 gerações de pais que enterraram esperanças. E ninguém nunca entendeu o que estava acontecendo naquela floresta. Nem os policiais. Nem os caçadores. Nem os próprios moradores. Porque Pineuque parecia viva. E tudo que entrava, não necessariamente voltava. Mas para entender o que realmente se passou ali, é preciso voltar ao início. Antes mesmo do primeiro sumiço. Antes das manchetes. Antes dos gritos abafados. Voltar até o tempo em que Pineuque era só um nome rabiscado no mapa de papel, esquecido na divisa de 3 condados. A cidade de Ashon, no interior de Oregon, nunca foi grande. Ainda hoje, ela mal ultrapassa os 1000 habitantes. Casas de madeira, igrejas com campanários tortos, um único posto de gasolina. É o tipo de lugar que parece existir fora do tempo, onde todos se conhecem pelo nome, e alguns, pelas cicatrizes. Nos anos 70, Ashon vivia da extração de madeira e da pesca no lago Hollow Creek. O correio ainda era entregue a cavalo em algumas áreas. Não havia delegacia estruturada. Não havia hospital. Só um médico rural que atendia em uma sala no fundo da própria casa. E, ao norte, havia Pini. A floresta. Um lugar que ninguém ousava chamar de bonito, mesmo que fosse. Havia algo naquelas árvores. Algo no modo como o vento soprava entre os troncos. Algo na maneira como os sons da cidade desapareciam assim que se cruzava a primeira trilha. A floresta era densa. E densa não no sentido geográfico, mas emocional. Era como se ela carregasse um peso próprio, um cansaço ancestral. Animais desapareciam lá dentro. Aparelhos paravam de funcionar. Trilhas surgiam e sumiam. Não era raro alguém se perder por 1 ou 2 horas, mesmo conhecendo o lugar. Mas em 1974, algo mudou. Foi em 27 de outubro, quando Andrew Wallace, de apenas 7 anos, desapareceu ao sair da escola primária. Ele tomava sempre o mesmo caminho. Uma trilha curta que cortava uma parte da borda da floresta e levava até sua casa, não mais que 20 minutos de caminhada. Mas naquela tarde, ele não chegou. Sua lancheira foi encontrada 2 dias depois, caída ao lado de uma árvore com marcas de garras. Mas não havia pegadas. Não havia sinais de luta. Não havia nada, exceto um pequeno círculo de folhas negras ao redor da lancheira. Como se a floresta tivesse marcado o local com um símbolo mudo. As buscas duraram 9 dias. Mais de 50 homens entraram em Pineuque. Cães farejadores. Equipes do condado vizinho. Helicópteros. Mas nada foi encontrado. Nenhuma roupa. Nenhum osso. Nenhum som. Foi como se o menino tivesse sido engolido. Os jornais noticiaram. Por uma semana, Ashon foi o centro de uma pequena comoção estadual. Mas o tempo passou. Como sempre passa. E o nome de Andrew Wallace foi sendo enterrado junto com a esperança de sua família. Até que, 4 anos depois, em 1978, outro nome foi apagado. Lillian Harper. 9 anos. Sumiu enquanto brincava com o irmão mais novo em uma clareira na borda de Pini. O irmão voltou para casa dizendo que Lillian foi chamada pela floresta. Isso causou espanto, mas também riso nervoso.
Chamado pela floresta. Palavras de uma criança assustada. Mas Lilian nunca voltou. E, quando somados os dois casos, um padrão começou a se formar. Sutil. Escondido. Apenas entre os pais. Apenas nas conversas abafadas na igreja, depois do culto. 2 desaparecimentos em 4 anos. Ambos na borda de Pineuk. Ambos sem rastros. Era coincidência? Ou era o início de algo? A década de 80 traria a resposta. E ela não era reconfortante. 5 novos desaparecimentos aconteceram entre 1980 e 1986. Todos crianças. Todos com o mesmo perfil, entre 6 e 10 anos, moradoras da área rural ao redor de Ashon, e sempre vistas pela última vez perto da floresta. Foi quando os moradores passaram a criar suas próprias teorias. Alguns diziam que era um assassino. Um maníaco vivendo nos arredores, talvez morando na floresta. Outros falavam em cultos, em rituais antigos que remontavam aos tempos dos primeiros colonos. Houve até quem culpasse a terra, alegando que as árvores de Pineuk cresciam sobre um antigo cemitério indígena. Mas o que mais circulava era o silêncio. A polícia se manteve evasiva. Os dossiês se tornavam cada vez mais finos. Os relatórios pareciam conter lacunas inexplicáveis. E alguns moradores afirmavam que viam agentes estranhos visitando Ashon durante a noite, vasculhando áreas da floresta, desaparecendo no dia seguinte. Era como se alguém, ou alguma coisa, quisesse enterrar tudo. 37 crianças. Esse é o número final. Registrado entre 1974 e 2004. Mas talvez haja mais. Talvez Pineuk tenha engolido histórias que jamais chegaram a ser contadas. E talvez a floresta tenha, sim, um padrão. Uma lógica. Uma voz. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar em cada fase desse mistério. Vamos revisitar os arquivos originais. Os depoimentos. Os mapas. As fitas esquecidas em caixas marcadas como confidencial. E vamos chegar o mais perto possível de entender o que aconteceu em Pineuk. Mesmo que a resposta não seja deste mundo. Quando o ano de 1980 começou, a cidade de Ashon já não sorria da mesma forma. Aquela sensação de segurança rural, que antes era o orgulho dos moradores, foi silenciada por um tipo de medo que não se gritava, o medo do invisível. A floresta de Pineuk, com sua beleza intocada e suas trilhas silenciosas, não era mais vista como parte da paisagem, mas como uma entidade em si, viva, observadora e faminta. Naquele novo capítulo da década, 5 nomes desapareceram entre 1980 e 1986. 5 crianças que sumiram em circunstâncias cada vez mais parecidas, mais perturbadoras, mais carregadas de estranheza. O padrão estava se formando, como uma impressão digital deixada por algo que não queria ser identificado. 19 de maio de 1980, Benjamin Ben Carr, 8 anos. Ben havia saído para andar de bicicleta depois do jantar. A mãe o viu pedalar até o fim da rua, como fazia todas as noites de clima seco. 20 minutos depois, o sol ainda estava visível no horizonte. Mas Ben não voltou. A bicicleta foi encontrada caída a apenas 300 metros da borda de Pini. Em perfeitas condições. A corrente ainda girava devagar. Era como se ele tivesse simplesmente sumido do assento. Os cães farejadores foram levados até o local. Um deles, um pastor alemão experiente em busca e salvamento, se recusou a seguir adiante ao chegar na trilha da floresta. Começou a uivar. Tentou recuar. Mordeu a guia. O adestrador relatou que nunca havia visto aquilo antes. 2 dias depois, os investigadores locais receberam uma carta. Sem remetente. Papel pardo. Datilografada. Apenas uma frase. A floresta colhe o que é seu. A carta nunca foi rastreada. E nunca foi divulgada publicamente. 28 de setembro de 1981, Catherine Daly, 7 anos. Foi o desaparecimento que chocou toda a região. Catherine havia desaparecido no meio de um piquenique familiar, a pleno meio-dia, com mais de 15 pessoas no mesmo campo aberto. Ela estava brincando com outras crianças a poucos metros da floresta quando, segundo os relatos, entrou por entre as árvores para buscar um objeto que não foi identificado. As palavras das outras crianças foram vagas, confusas.
Alguns disseram que ela estava seguindo um som estranho. Outros falaram de uma luz. Um menino relatou que Catherine disse que alguém a estava chamando. Ela nunca voltou. Os pais entraram correndo na trilha. Mas não havia pegadas. Não havia sons. Nenhum grito. Apenas a floresta, fechada como sempre. Naquela semana, 2 moradores alegaram ter sonhado com Catherine, ambos na mesma noite. No sonho, ela estava em pé no meio da floresta, de mãos dadas com alguém alto, de rosto coberto por folhas secas. Ambos os relatos foram anotados em dossiês separados, sem conhecimento mútuo entre os sonhadores. Coincidência? Ou ecos de algo que só a floresta compreendia? Em 1983, 2 novos desaparecimentos foram registrados. Desta vez, em sequência. Irmãos gêmeos. Elliot e Samuel Griggs, 9 anos. Desapareceram no caminho para a escola. Nunca chegaram à entrada. Nunca foram vistos por colegas ou funcionários. O trajeto incluía um pequeno atalho por trás de uma velha ponte de madeira, que corria paralela ao limite da floresta. Era um trajeto conhecido. Familiar. Mas naquele dia, foi o fim. A investigação foi a mais intensa desde o início dos sumiços. Pela primeira vez, o governo estadual interveio diretamente. Homens com ternos escuros foram vistos em Ashon, conversando com o xerife e confiscando relatórios. Helicópteros sobrevoaram Pineuque por mais de 2 semanas. O que se sabe hoje é que, após essa movimentação, a imprensa foi instruída a não publicar mais manchetes sensacionalistas sobre os desaparecimentos. Tudo ficou silenciado. Exceto para os moradores. Eles começaram a perceber um novo tipo de presença. Não era policial. Não era militar. Eram pessoas que vinham e iam sem avisos, às vezes caminhando dentro da floresta à noite, carregando equipamentos que não pareciam comuns. Tinham sotaques diferentes. Posturas frias. Alguns diziam que eram especialistas ambientais. Outros, que eram pesquisadores universitários. Mas nenhum deles nunca falou com a imprensa. Nenhum deles deu entrevistas. Nenhum deles voltou após 1985. O último desaparecimento da década foi o que mudou tudo. Jessica Nolan, 6 anos, desaparecida em 18 de outubro de 1986. Ela foi vista pela última vez sentada na varanda de sua casa, brincando com um gato de rua. A mãe foi buscar água na cozinha e, quando voltou, Jessica havia sumido. O gato foi encontrado morto no dia seguinte. O curioso? O corpo do animal estava seco, como se tivesse sido desidratado em poucas horas. Exames posteriores, conduzidos por um veterinário local, indicaram que não havia sinais de ataque animal, nem de envenenamento. Parecia que o corpo havia envelhecido 100 anos em um único dia. Foi então que uma nova teoria surgiu entre os moradores. Pineuque não estava apenas engolindo. Estava drenando. Como se aquilo que levava, fosse usado. Consumido. Aproveitado. Na virada para os anos 90, Ashon era um lugar quebrado. Famílias começaram a se mudar. Crianças passaram a estudar em casa. Um movimento de resistência rural foi criado, pedindo o fechamento das trilhas. Mas o governo estadual respondeu com silêncio. A floresta de Pineuque continuava aberta. Intacta. Inatingível. E algo ainda mais estranho aconteceu naquela época. Durante 7 anos, nenhum desaparecimento foi registrado. Entre 1987 e 1993, silêncio. Nenhuma criança sumiu. Nenhuma carta foi recebida. Nenhum caso foi relatado. Mas os moradores sabiam. Pineuque não havia parado. Ela apenas esperava. E quando voltou a agir, nos anos 90, as coisas ficariam ainda mais sombrias. Porque naquele novo ciclo, os desaparecimentos deixariam rastros diferentes. Rastros que ninguém poderia explicar. Durante 7 anos, o silêncio de Pineuque parecia ser um alívio para Ashon. Entre 1987 e 1993, nenhuma criança desapareceu. Mas o que os moradores mais antigos sabiam, o que sentiam no fundo dos ossos, era que aquilo não era o fim, era a respiração antes da próxima mordida. A floresta não havia parado. Ela apenas se recolheu. Esperou. E quando a década de 90 começou a amadurecer, ela falou. Não com palavras. Mas com sinais.
com SOS, com rastros e com mais 6 desaparecimentos. Foi em maio de 1994 que a primeira criança da década sumiu. Thomas Elroy, 10 anos. A escola havia promovido um passeio ecológico. 23 alunos foram levados até a borda segura de Pneu, acompanhados por 3 professores. O passeio durou uma manhã. Nenhuma criança foi autorizada a entrar mais de 15 metros na trilha. Mas ao final da visita, durante a contagem dos alunos para o retorno ao ônibus, Thomas não estava entre eles. A trilha foi vasculhada imediatamente. Apenas 11 minutos se passaram entre a última vez em que ele foi visto e o início das buscas. Um tempo curto. Irrisório. Mas inútil. Nada foi encontrado. Exceto uma pequena marca circular no chão. Um desenho feito com pedras, formando uma espiral dupla, algo não natural, nem espontâneo. Os professores alegaram que nenhuma criança tinha autorização ou tempo para organizar aquilo. O mais inquietante? Dias depois, o diretor da escola recebeu uma fita cassete, deixada anonimamente na caixa de correio. O rótulo? Trilha 3, sexta-feira, 11h14. Quando a fita foi reproduzida, o som captado foi impossível. No início, um leve ruído de vento. Depois, uma série de estalos secos, como se árvores estivessem se movendo por vontade própria. E, por fim, uma risada fraca, de voz infantil, seguida por uma palavra sussurrada tantas vezes que se tornou inaudível. Aqui, 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 aqui. A fita foi confiscada dias depois por 2 homens que se apresentaram como analistas de acústica do Departamento de Meio Ambiente. Nenhum registro oficial desses agentes foi encontrado. A fita nunca mais foi vista. Em 1995, o desaparecimento de Maria Kent, 9 anos, levou o caso a um novo nível de terror. A menina desapareceu no quintal da própria casa, localizada a pouco mais de 50 metros da floresta. Foi vista pela última vez no balanço de madeira, no fim da tarde. Os pais estavam dentro de casa, preparando o jantar. Quando chamaram, ela não respondeu. Quando foram até o quintal, o balanço ainda se movia. Ao redor dele, o gramado estava molhado. Não havia chovido naquele dia. Nenhuma mangueira havia sido ligada. Mas o chão ao redor do balanço estava encharcado. Com o quê? Amostras coletadas indicaram uma substância viscosa, com composição incomum. Não era água. Nem óleo. Nem saliva. Era algo indefinido. Fluorescente sob luz negra. Com odor semelhante ao de ferro oxidado e terra recém-cavada. Dias depois, uma gravação de vídeo caseira mostrou Maria, dias antes do desaparecimento, falando para a câmera com naturalidade. Mas ao fundo, se ampliado e tratado com software, foi possível ouvir um som. Um canto baixo, quase imperceptível. Parecia um coral sussurrando em uníssono, entoando uma sequência de palavras em uma língua desconhecida. O vídeo também foi confiscado. Mas não antes de um backup ser feito por um dos investigadores locais, e guardado até hoje, em sigilo. Entre 1996 e 1998, mais 3 crianças desapareceram. Tanner Grady, Brielle Simons, e o pequeno Noah Trent. Os 3 casos compartilhavam traços inéditos. Todos desapareceram em noites de lua cheia. Todos moravam em casas com vista direta para a floresta. Todos foram relatados como tendo comportamentos estranhos nos dias anteriores. Tanner passou a desenhar espirais em todos os cadernos. Brielle começou a dormir no chão, dizendo que a cama era muito alta para eles subirem. E Noah, com apenas 6 anos, foi ouvido falando sozinho à noite, repetindo frases como: "Eles estão chegando. Ela já acordou. As árvores estão abrindo os olhos." Esses relatos jamais foram divulgados na época. Foram registrados em cadernos pessoais de psicólogos da cidade, que depois relataram pressões para não levar os casos adiante. Inclusive, um dos psicólogos, Dr. Harold Beckett, desapareceu em novembro de 1998 após dizer que havia descoberto a raiz do padrão. Seu carro foi encontrado vazio. Porta do motorista aberta. E dentro dele, uma anotação no banco. A floresta é uma boca. E ela está com fome. O último desaparecimento dos anos 90 aconteceu em dezembro de 1999,
selando a década com um caso que até hoje é considerado o mais assustador da série. Lena Whitfield, 10 anos. Ela havia desaparecido no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A família estava reunida. A cidade decorada. E, mesmo assim, Lena foi levada. O mais estranho? Ela reapareceu. 2 dias depois, às 5 da manhã, Lena foi encontrada sentada no degrau da própria varanda. Roupas intactas. Sem ferimentos. Sem sinais de violência. Mas ela não falava. Por 6 meses, Lena permaneceu completamente muda. Os médicos não encontraram traumas físicos. Não havia amnésia aparente. Mas também não havia comunicação. Até que, em julho do ano seguinte, ela desenhou uma espiral no chão com gravetos. E então falou. Uma única frase. Lá dentro, elas ainda choram. Depois disso, Lena entrou em um estado de mutismo catatônico e permanece internada até hoje, sob vigilância psiquiátrica em Salem, Oregon. Com o fim da década de 90, a cidade de Ashon já havia se transformado em um casulo sombrio. Uma terra parada no tempo. Pais não deixavam mais crianças brincarem sozinhas. Famílias vendiam propriedades com pressa. E a floresta de Pineuk permanecia intacta. Intocada. Como se observasse. Como se esperasse. Nos anos 2000, a floresta agiria pela última vez. Entre 2001 e 2004, 4 novos desaparecimentos selariam o destino da região. E com eles, a revelação mais terrível de todas. Que as crianças nunca saíram de lá. Que Pineuk as tomou, mas não as matou. Ela as guardou. E há registros, fotos, sons, arquivos lacrados, que sugerem que talvez, elas ainda estejam vivas. Mas presas em um lugar onde o tempo não existe. O novo milênio chegou com promessas de avanço, esperança e reconstrução. Mas em Ashon, Oregon, o calendário pouco importava. O medo antigo continuava respirando entre as árvores. As sombras ainda se arrastavam pela terra. E a floresta de Pineuk ainda tinha fome. Entre os anos de 2001 e 2004, 4 novas crianças desapareceram. E, desta vez, a própria realidade pareceu se contorcer ao redor dos casos. Não se tratava mais de sumiços silenciosos. Agora, havia rastros. Eram rastros que ninguém sabia como explicar. Rastros que desafiavam as leis conhecidas da física, do tempo e da razão. Abril de 2001, Jacob Hall, 8 anos. Jacob desapareceu ao meio-dia de um sábado claro. A mãe o viu saindo com uma lanterna de brinquedo, dizendo que iria achar o Portal das Pedras. Ela riu. Era uma brincadeira que ele e os amigos tinham inventado nas últimas semanas. O problema? Nas últimas semanas, nenhum dos amigos lembrava de ter inventado isso. Todos negaram. Todos afirmaram que Jacob era o único que falava sobre um portal entre as raízes. No dia seguinte ao desaparecimento, a lanterna de brinquedo foi encontrada no centro de uma clareira, com a luz acesa, mesmo com as pilhas descarregadas. Isso foi registrado em vídeo. O técnico da equipe de buscas confirmou: as pilhas estavam completamente mortas. E mesmo assim, a luz da lanterna permaneceu acesa por mais de 36 horas. Mas não era uma luz comum. Sob certas posições, ela projetava símbolos geométricos no solo. Espirais. Círculos sobrepostos. E uma estranha figura em forma de arco, semelhante à estrutura de uma raiz em chamas. Esses padrões foram comparados posteriormente com imagens captadas por drones em áreas remotas da floresta. A forma era idêntica. Outubro de 2002, Hannah Sellers, 10 anos. Hannah sumiu durante uma caminhada escolar. O mais perturbador, no entanto, veio semanas depois. 3 colegas de classe, que estavam com ela no passeio, começaram a ter pesadelos recorrentes. Todos com o mesmo conteúdo. No sonho, Hannah estava dentro da árvore. Como se a casca se abrisse para revelá-la encolhida dentro do tronco. Seus olhos estavam abertos. Ela olhava para os amigos, mas não conseguia falar. Ao seu redor, raízes se moviam como tentáculos, lentamente se fechando sobre seu corpo. Quando os 3 relataram os sonhos à escola, os psicólogos escolares não souberam o que fazer. Um deles anotou em relatório interno: as descrições são idênticas em cada detalhe.
Isso é estatisticamente improvável demais para ser coincidência. É como se a floresta tivesse transmitido um pesadelo coletivo. Esse relatório também desapareceu. Mas não antes de uma cópia chegar a um jornalista investigativo chamado Mark Lane, que anos depois publicaria uma matéria no subsolo da Deep Web, Achou o ninho de Piney. O artigo sumiu 72 horas depois. Março de 2003, Peter Grins, 9 anos. Este foi o único caso com imagens captadas ao vivo. Peter havia recebido de presente uma pequena câmera digital para seu aniversário. Ele começou a filmar tudo ao redor da casa. Brincadeiras, árvores, nuvens. Vídeos banais de uma infância comum. Mas um dos vídeos, captado um dia antes de seu desaparecimento, mostra algo que não pode ser explicado. Durante a filmagem do quintal, por cerca de 8 segundos, há uma figura de pé entre as árvores. Ela não se move. Não tem rosto visível. Mas está ali. A câmera começa a distorcer o som. Uma interferência eletrônica se instala. E então, algo é sussurrado, em um idioma não identificado. Como um eco vindo de dentro da Terra. A gravação foi analisada por 3 técnicos de som. Todos alegaram que a voz continha uma frequência abaixo do limiar humano. Algo sentido, mais do que ouvido. 2 dias depois da análise, um dos técnicos foi internado por surtos paranoicos. O arquivo foi enviado para análise em Portland. Nunca retornou. Mas uma cópia criptografada circula em fóruns obscuros. Uma cópia que ninguém consegue manter online por mais de alguns dias. Janeiro de 2004, Mia Clarkson, 7 anos. O último desaparecimento. E o mais impossível. Mia desapareceu de dentro de sua casa. Durante a madrugada. Sem portas ou janelas abertas. Sem sinais de invasão. Sem ruídos. Sem testemunhas. A única pista? A babá eletrônica, que gravava sons ambientes durante a noite, captou algo entre 3h11 e 3h14. Um som crescente, como se algo fosse se arrastando do teto até o chão, seguido por um choro baixo, e então, um silêncio profundo demais. Como se o som tivesse sido cortado do mundo. O arquivo foi restaurado e analisado. Técnicos notaram que, durante os 2 minutos finais, o próprio tempo da gravação parece desacelerar. Os segundos não seguem uma linha constante. Há lapsos. Distorções. E no final, uma frase aparece na tela da babá eletrônica. A 37ª está no centro. A babá eletrônica não tinha tela. Nunca teve. O fabricante confirmou. Esses 4 desaparecimentos selaram a série de eventos. Após 2004, nenhuma nova criança desapareceu nos arredores de Achon. Mas isso não foi por causa de uma solução. Foi por causa de uma decisão. Em abril de 2005, a floresta de Pineuque foi interditada oficialmente por motivos de segurança ambiental, após um incêndio inexplicável em uma de suas clareiras centrais. Nenhuma árvore queimou. Nenhuma fauna foi afetada. Mas sensores indicaram um pico de temperatura de 118 graus Celsius em menos de 7 segundos. Depois disso, a entrada foi fechada com cercas de aço. Torres de vigilância foram instaladas. Drones passaram a monitorar a área. E, oficialmente, Pineuque não existe mais para o público. Mas os arquivos continuam lá. Guardados. Escondidos. Vigiados. E o que eles sugerem é que Piney não é apenas uma floresta. É um sistema inteligente. Talvez um ser. Talvez uma prisão. Talvez um portal. Mas uma coisa é certa. As 37 crianças não foram mortas. Foram tomadas. E há vozes, captadas em fitas, relatórios, sonhos, que afirmam. Elas ainda estão lá. Chamando. Esperando. Presas em um ciclo que não pertence ao nosso tempo. Havia algo peculiar no modo como o vento atravessava Pineu. Não soava apenas como vento. Ele carregava um ritmo quase sussurrante, como se imitasse palavras que ninguém havia ensinado. Os moradores mais antigos evitavam comentar. Diziam que, à noite, as árvores falavam. Que, se alguém se demorasse tempo demais ouvindo, acabava não voltando. Em outubro de 1999, o caso de Charlotte Ray Montgomery chamou a atenção nacional. Tinha 8 anos e desapareceu durante um passeio escolar no limite sul da floresta.
Havia 27 crianças e 4 adultos supervisionando. Todos foram contados ao final da trilha, menos Charlotte. Ela simplesmente não estava mais ali. Nenhum som. Nenhum grito. Nenhuma corrida. Nenhum barulho de galhos quebrando ou folhas sendo pisadas. Quando perceberam sua ausência, voltaram pela trilha. Seu nome foi gritado até a exaustão. Os cães farejadores não seguiram cheiro algum, apenas circularam perto de uma pedra coberta de musgo, onde Charlotte havia sido vista pela última vez. O local passou a ser chamado de a Pedra do Eco, pois relatos futuros diziam que vozes podiam ser ouvidas ali. Vozes infantis, distantes, quase apagadas, mas presentes. O som vinha de dentro da terra, segundo os que ousaram ficar em silêncio sobre ela durante a noite. Sempre as mesmas frases, repetidas ao vento. Eu ainda estou aqui. Eu não sei como sair. Me encontrem. Em 2002, um grupo de adolescentes decidiu investigar por conta própria. Eram 4, armados com lanternas, mapas impressos, filmadoras amadoras e coragem juvenil. Eles entraram na floresta por volta das 9 da noite. Apenas 2 retornaram. Os sobreviventes estavam em choque, incoerentes, e nunca conseguiram explicar o que havia acontecido. O que disseram foi desconexo, que haviam ouvido cantos infantis vindo das árvores, que viram figuras minúsculas com olhos brilhantes se movendo rápido demais para serem humanas, que havia uma casa entre as árvores, embora nenhum registro topográfico mostrasse qualquer construção ali nos últimos 60 anos. O psiquiatra que atendeu os 2 jovens descreveu o estado deles como colapso psicótico induzido por trauma extremo. Mas o que ninguém explicou foi a fita da filmadora que conseguiram recuperar. Estava parcialmente danificada, mas havia um frame congelado, uma figura muito pequena, do tamanho de uma criança, vestindo algo que parecia feito de couro animal e com o rosto deformado. Os olhos escuros e fundos. Um deles sorriu para a câmera antes da fita cair no estático absoluto. O xerife local decidiu arquivar o material e silenciar o caso. Mas os rumores cresceram. Algumas pessoas passaram a dizer que as crianças não estavam sendo sequestradas. Estavam sendo chamadas. A floresta, de algum modo, as seduzia. Elas ouviam vozes. Sentiam necessidade de entrar mais fundo. Algo despertava nelas, uma curiosidade silenciosa, impossível de resistir. Entre os anos de 2005 e 2007, 5 crianças desapareceram em um raio de 200 metros da entrada principal da floresta. Algumas delas tinham sido advertidas pelos pais para não entrar. Mas todas sumiram de forma semelhante, sem barulho, sem pistas, sem rastros. Uma delas, Logan Ferris, de apenas 7 anos, havia desenhado, poucos dias antes do desaparecimento, uma figura em sua parede com giz de cera, uma criatura de braços longos, cabeça pequena e olhos enormes, de pé sob uma árvore morta. A árvore desenhada em seu quarto era idêntica a uma árvore real existente na floresta, chamada de o Bastião, um carvalho retorcido, sem folhas, cujos galhos lembravam mãos tentando agarrar o céu. Logan nunca havia sido levado à floresta, segundo seus pais. Como ele conhecia a árvore? A cada novo desaparecimento, os moradores se afastavam. As casas mais próximas foram vendidas. Algumas queimaram misteriosamente. Famílias se mudavam no meio da madrugada, deixando para trás móveis, retratos, roupas. A escola local perdeu mais de 70% de seus alunos entre 2003 e 2007. A prefeitura tentou intervir. A floresta foi cercada com arame farpado em algumas trilhas. Houve instalação de placas de alerta. Um drone com monitoramento noturno foi lançado para patrulhar a região em 2008, após mais 2 desaparecimentos consecutivos. As imagens das câmeras mostraram apenas neblina, sombras se movendo, e falhas inexplicáveis de sinal. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em janeiro de 2009, um menino chamado Toby Ramon, desaparecido desde 1995, foi encontrado caminhando na trilha leste da floresta, descalço, com a mesma roupa da época, sem sinais visíveis de envelhecimento. Ele ainda parecia ter 9 anos. Mas quando os paramédicos o abordaram, Toby caiu no chão e se desintegrou em pó, como se fosse feito de cinza compactada. Os pedaços foram coletados. Exames toxicológicos e forenses foram inconclusivos. Não havia material genético.
Nenhum osso. Nenhuma célula. Nada. Apenas resíduos orgânicos carbonizados. Apenas 2 dias depois, outra criança desaparecida há mais de 15 anos apareceu na mesma trilha. Ela estava em pé, imóvel, olhando para a entrada da floresta. Quando perguntaram seu nome, ela disse: "Eu ainda estou aqui. Eu só não sei como sair." Ao final do verão de 1998, os registros da cidade de Pineuque revelaram um dado que, por si só, deveria ter provocado investigações em nível federal. 31 crianças haviam desaparecido oficialmente ao longo de 30 anos. Mas a realidade era ainda mais perversa. Fontes extraoficiais, registros de hospitais psiquiátricos da região, relatórios de assistência social nunca protocolados, apontavam para um número maior, 37. 6 vítimas que nunca chegaram a constar nos bancos de dados da polícia. 6 crianças que se tornaram parte do silêncio institucionalizado que pairava como um véu úmido sobre aquela floresta. A primeira a chamar atenção para esse número foi Miriam Hathaway, uma assistente social aposentada. Durante anos, ela havia trabalhado em condados vizinhos de Pineuque, lidando com casos que jamais ganharam espaço na mídia. Em uma entrevista gravada em 2004, com a voz trêmula e os olhos evitando contato com a câmera, ela sussurrou: "Alguns nomes não deviam estar perdidos. Mas foram esquecidos por conveniência." O caso de Becca Tillerson, por exemplo, nunca entrou oficialmente nos relatórios da polícia. Tinha 7 anos quando sumiu da propriedade do avô, uma fazenda nos limites sul de Pineuque. A família, evangélica radical, acreditava que Becca havia sido levada pelo juízo de Deus por ter mentido à escola sobre um castigo físico. O avô, um homem seco e calado, nunca denunciou. O pai, alcoólatra, se matou 2 anos depois do sumiço. E a mãe desapareceu também, em 2003, ao retornar à propriedade após anos de ausência. Nada disso gerou investigação. A floresta engoliu Becca e os que ousaram voltar para buscá-la. Em documentos obtidos clandestinamente por jornalistas independentes da época, há indícios de que a prefeitura local, o departamento de polícia e até líderes religiosos da cidade estariam envolvidos em um pacto silencioso de supressão de casos. O motivo? Proteger a reputação de Pineuque como uma comunidade modelo. Relatórios eram arquivados como fugas domésticas, crianças problemáticas, assuntos familiares. E o ciclo seguia, ano após ano. Mas em 1999, algo diferente aconteceu. No mês de março, 2 jovens escoteiros, Ethan Marsh e Daniel Grover, foram encontrados vivos na floresta, 3 dias após desaparecerem durante uma excursão de fim de semana. Eles estavam sujos, famintos e completamente mudos. Foram encontrados abraçados em posição fetal, dentro de uma clareira onde, segundo os guias, jamais haviam acampado. Quando os médicos tentaram entender o que havia acontecido, os meninos apresentavam sinais severos de trauma psicológico. Os 2 passaram anos sem falar. E quando finalmente, em 2007, Ethan rompeu o silêncio em uma entrevista, sua descrição foi perturbadora. Ele afirmou ter ouvido vozes vindas da terra. Disse que haviam sido atraídos para uma trilha que não existia antes e que foram conduzidos por alguém que parecia um homem, mas cujos olhos brilhavam como luzes de farol. Não se lembrava de mais nada, apenas de acordar com a sensação de que algo os observava debaixo da terra. O vídeo da entrevista jamais foi divulgado publicamente. As fitas foram confiscadas após um incêndio no arquivo onde estavam armazenadas. Nesse mesmo ano, um novo nome emergiria no epicentro do pesadelo de Pineuque: Padre Callahan. Durante 2 décadas, o padre Michael Callahan liderou a paróquia central da cidade. Figura carismática, era respeitado por todos e conhecido por seu envolvimento com as famílias mais humildes. Mas havia algo de sombrio em sua trajetória. Em 2001, arquivos da Diocese Estadual revelaram que Callahan havia sido transferido para Pineuque após denúncias de comportamento inadequado com jovens em uma cidade vizinha. Nenhuma investigação criminal foi conduzida. A igreja apenas o realocou. E foi em seus sermões que as primeiras referências ao Filho da Terra começaram a surgir. Em homilias transmitidas pela rádio local, Callahan falava sobre a importância de manter os portões selados. Insistia que o sacrifício era parte do plano divino e que os puros seriam levados primeiro. Poucos perceberam os significados ocultos naquelas palavras.
Para a maioria, eram apenas metáforas religiosas. Para outros, era um aviso velado. Uma das transmissões mais emblemáticas foi recuperada por pesquisadores em 2015. Nela, Callahan diz: "Se o sangue clamar da terra, não é nossa missão calá-lo, mas sim ouvir. A floresta não toma o que não lhe é devido. Ela apenas devolve o que foi tirado há muito tempo." A teoria que emergiu disso chocou até os mais céticos, que os desaparecimentos eram, de alguma forma, rituais. Ofertas. Um ciclo de sacrifício herdado de tempos imemoriais. E que o padre, e talvez outros líderes da cidade, não apenas sabiam disso, como legitimavam a prática sob um verniz religioso. Foi nessa mesma época que arquivos antigos, datados de 1893, vieram à tona. Uma cópia de um diário de um dos primeiros colonos que habitou a região de Pineuque mencionava algo chamado cerimônia do subsolo. Segundo o texto, a cada 27 luas, a terra pedia um sangue puro para selar os portões. O autor do diário, um pastor metodista, afirmava que os primeiros habitantes ouviram os nativos falarem sobre portões vivos, que abriam para um mundo de sombras, e que exigiam crianças para permanecerem fechados. Não havia provas. Apenas manuscritos antigos, vozes apagadas pelo tempo, e corpos jamais encontrados. Ao longo dos anos 2000, a cobertura sobre Pineuque perdeu força. A cidade, isolada e com acesso difícil, se tornou um ponto de especulação em fóruns online, livros de mistérios não resolvidos e até documentários independentes, que pouco contribuíram com evidências, mas muito aumentaram o misticismo em torno da floresta. Mas em 2016, algo reacendeu as brasas do medo. Um grupo de exploradores urbanos, 3 jovens de fora do estado, entrou em Pineuque com câmeras, drones e equipamentos de mapeamento. Eles buscavam os chamados lugares esquecidos da América. Em seu canal de vídeo, postaram a primeira parte da exploração da floresta. Horas depois, o canal foi apagado. Nunca mais se ouviu falar dos 3. Apenas um trecho do vídeo foi salvo por um usuário anônimo, e nele, pode-se ouvir claramente, no fundo da gravação, uma voz distorcida murmurando: 37, mas falta um. Essa frase virou símbolo de uma nova onda de investigações. Quem era o 38º? Haveria mais vítimas do que os registros jamais revelaram? E, sobretudo, o que, ou quem, ainda habita o solo da floresta de Pineuque? O inverno seguinte chegou mais cedo naquele ano. A cidade de Pineuque se via sufocada por uma neblina constante, tão espessa que parecia dissolver as formas do mundo. Era como se a própria floresta tivesse se derramado pelos limites da cidade, engolindo ruas, casas, postes e até mesmo o céu. As folhas secas, congeladas nas calçadas, estalavam sob os pés dos poucos que ainda se arriscavam a sair de casa depois do pôr do sol. Muitos moradores começaram a relatar eventos estranhos não apenas na floresta, mas dentro de suas próprias casas. Luzes que piscavam em horários precisos, objetos que desapareciam e reapareciam em lugares absurdos, vozes sussurradas que vinham dos aquecedores desligados. A cidade vivia uma espécie de vigília coletiva. Ninguém dormia por completo. Pineuque estava em estado de alerta, mas ninguém sabia contra o quê. Foi nesse clima de tensão que surgiu o nome que ganharia peso quase mítico entre os moradores: Irmandade de Willow Creek. Um grupo antigo. Secreto. Segundo boatos, a tal irmandade existia desde a década de 1940, formada por figuras respeitáveis da cidade, médicos, professores, líderes religiosos, que se encontravam em uma cabana isolada às margens do riacho Willow, uma parte remota da floresta. Eles não adoravam nenhum deus tradicional, nem cultuavam símbolos satânicos. Suas crenças, conforme os documentos encontrados por um ex-bibliotecário aposentado de Pineuque, giravam em torno de uma entidade chamada o Colecionador. O Colecionador, segundo os textos, não era um espírito maligno. Ele era uma entidade primitiva, anterior ao conceito humano de maldade. Alimentava-se de presença, de juventude, de potencial. E para mantê-lo distante da cidade, a Irmandade oferecia sacrifícios simbólicos, inicialmente animais, depois, algo mais. A história, é claro, parecia absurda demais para ser levada a sério. Mas havia documentos, fotografias, registros em microfilme. Um nome específico apareceu repetidas vezes: Dr. Julian Mathers,
psiquiatra e conselheiro da escola de Pinneuk entre 1962 e 1979. Nos registros, Julian se apresentava como uma figura altamente respeitada, mentor de diversos jovens. Mas entre as anotações do bibliotecário, havia cópias de fichas escolares de pelo menos 14 crianças desaparecidas, todas pacientes do Dr. Mathers nas semanas anteriores ao sumiço. A polícia local, pressionada pelas famílias, reabriu os arquivos do consultório do doutor, que havia falecido há mais de 20 anos. No porão da antiga casa transformada em clínica, encontraram uma espécie de santuário oculto. Desenhos infantis presos às paredes com alfinetes, bonecos artesanais feitos de galhos e cabelos humanos, e uma prateleira com potes de vidro contendo dentes de leite. Ninguém soube explicar o porquê daquilo tudo. Nem a polícia. Nem os investigadores forenses enviados do condado vizinho. As famílias que perderam seus filhos disseram que alguns dos desenhos eram idênticos aos rabiscados pelos pequenos antes do desaparecimento. Especialmente um símbolo, 3 círculos sobrepostos por uma linha vertical, como uma chave estilizada. Era o mesmo símbolo entalhado em algumas árvores da floresta de Piney. A Irmandade de Willow Creek parecia ter desaparecido nos anos 1980. Mas o padrão dos desaparecimentos continuou. O que levantava uma dúvida sinistra: e se a Irmandade não tivesse desaparecido, e sim se espalhado? Enquanto os oficiais lidavam com os documentos e as famílias tentavam reabrir investigações arquivadas, um novo desaparecimento aconteceu. O nome dela era April Monroe, 11 anos, aluna da mesma escola onde o Dr. Mathers trabalhava décadas antes. Ela desapareceu no caminho entre a escola e sua casa, exatamente 342 metros de distância. Seu celular foi encontrado no meio da calçada, com a tela ainda desbloqueada. Mostrava a foto de um bilhete manuscrito. O colecionador observa aqueles que brilham. Ele os leva antes que o mundo os apague. A cidade parou. As autoridades estaduais foram chamadas novamente. Pela primeira vez em quase 30 anos, o FBI reabriu uma força-tarefa especial para Piney. Mapas foram reestudados. Padrões de desaparecimento redesenhados. E foi então que perceberam algo que ninguém havia notado. As casas das crianças desaparecidas formavam uma espiral quando marcadas no mapa. Uma espiral perfeita. No centro, a velha capela abandonada de Willow Creek, devastada por um incêndio em 1965. Os agentes isolaram o local imediatamente. Mas não encontraram corpos. Nem ossos. Nem objetos. Apenas marcas nas paredes, marcas frescas, como se feitas recentemente. O mesmo símbolo dos 3 círculos sobrepostos. Repetido dezenas de vezes. Como se tivesse sido gravado com as unhas. Um detalhe chamou a atenção dos peritos: a vegetação ao redor da capela crescia de forma normal. As árvores pareciam retorcidas para dentro, em direção ao prédio. Como se a floresta estivesse sendo sugada. Na semana seguinte, a cidade viveu o mais estranho de seus silêncios. Não houve desaparecimentos. Nenhuma nova ocorrência. Mas o silêncio não trouxe paz. Ele trouxe uma sensação de suspensão. Como se algo estivesse esperando. E então veio a chuva. Durante 9 dias consecutivos, Pinneuk foi coberta por um temporal torrencial. Raios atingiram áreas nunca antes afetadas. A eletricidade falhou por 2 dias inteiros. Famílias inteiras se aglomeraram em igrejas, bibliotecas e centros comunitários, dormindo em colchonetes, segurando velas, temendo não apenas a escuridão, mas o que se movia dentro dela. No 10º dia, a chuva cessou. E uma criança foi encontrada. Kaiden Bell, 8 anos, desaparecido havia 3 anos. Ele estava de pé no meio da estrada, descalço, roupas rasgadas, olhos fixos no céu nublado. Não chorava. Não falava. Mas repetia, em voz baixa, a mesma frase. A espiral ainda gira, e eu ainda ouço ele respirando. Kaiden foi levado para o hospital. Seus exames físicos não mostraram sinais de abuso, fome, ou exposição prolongada ao frio. Era como se tivesse desaparecido há apenas algumas horas. Mas sua mente havia regredido. Ele agia como um bebê. E quando finalmente desenhou algo, durante uma sessão de terapia, foram 3 círculos sobrepostos, com uma linha vertical cortando-os. O símbolo do colecionador.
As autoridades selaram todos os documentos do caso. O nome de Kayden não apareceu em nenhum noticiário. Mas em Pineuk, a notícia correu. E com ela, o medo retornou com mais força. Porque se uma criança pôde voltar, outras também poderiam. Ou, talvez ele não tenha voltado sozinho. Talvez algo tenha vindo com ele. E no reflexo das janelas, quando o vento balança as árvores, alguns moradores afirmam que veem rostos que não são os seus. Rostos de crianças, observando. O que começou como um desaparecimento isolado em uma trilha pouco conhecida se tornou, ao longo das décadas, um dos casos mais sinistros e não resolvidos da história americana. A floresta de Pineuk não é apenas um lugar. É um símbolo. Um ponto cego na cartografia da razão. Um espaço onde a realidade parece se diluir nas névoas da dúvida, onde cada folha caída e cada tronco retorcido carrega o peso de 37 nomes esquecidos. As tentativas de silenciar, arquivar ou racionalizar o inexplicável falharam diante da persistência da floresta em exigir sua presença na história. Por trás das placas enferrujadas de trilha fechada, há cicatrizes. Histórias mutiladas, enterradas com pastas seladas e laudos inconclusivos. Há pais que jamais enterraram seus filhos. Há roupas de criança penduradas nos galhos como advertências silenciosas. A última equipe de investigação que visitou Pineuk, em 2022, relatou ter sentido uma estranha pressão atmosférica. Equipamentos falharam. Drones perderam sinal. Cães farejadores pararam na mesma clareira, a mesma descrita em documentos de 1983. E ninguém ousou prosseguir além disso. A floresta permanece. Intocada. Silenciosa. Como um túmulo aberto, esperando. Esperando. Enquanto isso, os nomes continuam ecoando nos corredores esquecidos dos registros policiais, nas caixas de papelão de jornais antigos, nos fóruns obscuros da internet, e, principalmente, nas memórias de quem ousa ainda lembrar. 37 crianças. 37 histórias inacabadas. 37 gritos nunca ouvidos. E você? Você teria coragem de atravessar a trilha de Pineuk sozinho?